Pequim é uma das cidades mais populosas do mundo, tão grande, tão caótica, que dentro dela existem microcosmos que funcionam quase como pequenas cidades à parte. Lugares pensados para aquelas pessoas que podem pagar por silêncio e segurança. Um desses lugares é o Sunshine Upper East Compound, que é um complexo residencial de alto padrão. Que nome? O condomínio é conhecido por concentrar algumas das pessoas mais ricas da cidade, incluindo empresários, executivos e celebridades de entretenimento. Tudo ali foi pensado para passar uma sensação de segurança total, portaria controlada, seguranças 24 horas e câmeras de segurança espalhadas por todo o complexo o tempo inteiro. Quem entra, quem sai, tudo fica registrado. Por isso, o Sunshine Upper East virou um sinônimo de exclusividade. O lugar onde o 1% mais rico de Pequim se sentia confortável em morar. Mas no dia 11 de setembro de 2025, essa sensação de segurança desapareceu completamente. Naquela manhã, uma moradora do condomínio saiu para passear com seu cachorro, como ela fazia todos os dias. Até que, de repente, o cachorro começou a puxar a guia com muita força, insistindo para ir na direção do prédio 18 do complexo. Ela até tentou resistir no começo, mas no final ela acabou seguindo o seu cachorro. E quando ela chegou bem perto do prédio, ali no meio-fio, ela viu uma pessoa caída. Era um homem desacordado, só que ele estava virado de barriga para baixo na calçada, então mesmo que fosse um vizinho conhecido, ela não conseguiria identificar. Mas o que ela reparou é que tinha uma pequena poça de sangue ao redor do corpo. Claramente não se tratava de um homem que estava desacordado porque estava passando mal ou estava muito bêbado. Ele parecia estar morto. Então a polícia foi rapidamente acionada. Dezenas de policiais chegaram no condomínio. A área em frente ao prédio 18 foi rapidamente isolada e o corpo foi levado dali numa maca. Enquanto isso, a movimentação não parava. Policiais subiam e desciam do prédio. Alguns saíam carregando saquinhos plásticos, recolhendo objetos e possíveis evidências. Um grupo de vizinhos foi se formando ao redor das investigações policiais. Afinal de contas, nada nunca acontecia ali naquele complexo de prédios. Era um lugar muito seguro, então tava todo mundo muito assustado e curioso. Tava todo mundo se perguntando, mas quem era a pessoa que faleceu? E como ela faleceu? Será que foi um acidente? Até que no meio desse burburinho, um dos moradores puxou o celular do bolso. Ele abriu o Weibo, que é uma rede social chinesa, e leu em voz alta uma postagem que tinha acabado de aparecer. Era de um paparazzi bastante conhecido na China e dizia: "Hoje recebemos a notícia que Yu Menlong, o protagonista dos dramas Amor Eterno e Go Princess Go, faleceu em Pequim após cair de um prédio." De acordo com o relato, esse ator famoso de 37 anos, chamado Yu Menlong, tinha ido jantar na noite anterior com um grupo de pessoas na casa de um amigo que morava nesse condomínio. A festinha durou a noite toda e aí por volta das 2 horas da manhã, o Yu Menlong teria ido para um dos quartos se deitar um pouco, descansar, e ele trancou a porta do quarto de dentro. Daí por volta das 6 horas da manhã, o resto dos convidados se deu conta do sumiço do ator. Eles bateram na porta do quarto várias vezes, mas ele não respondia. Então, quando os primeiros convidados desceram para ir embora, eles se depararam com o corpo do Yu Menlong já estirado na rua, e a vizinha, aquela vizinha que eu relatei no começo com o cachorro, já tinha chamado a polícia. Mas o mais interessante é que nessa primeira postagem do paparazzi, ele termina o seu relato dizendo o seguinte: segundo informações, ele carregava 2 relógios Rolex dos seus amigos no bolso, e a tela da janela foi encontrada aberta. A polícia descartou a hipótese de crime e a causa específica de morte está sendo investigada. Duas coisas chamaram a atenção. Primeiro, que relógios Rolex eram esses que estavam no seu bolso? E será que tinha alguma ligação com a sua morte? Mas a segunda dúvida era muito mais sutil. Essa postagem do paparazzi foi ao ar mais ou menos às 11h25 da manhã, apenas 5 horas depois do corpo do Yu Menlong ter sido encontrado. Será que 5 horas são suficientes para a polícia descartar a hipótese de um crime, sendo que os policiais ainda estavam coletando evidências? Nos dias seguintes, todo e qualquer post relacionado à morte do ator Yu Menlong foi deletado das redes sociais chinesas. Até reportagens sobre o tempo que continham comentários de pessoas dizendo: "A mãe natureza está brava com aqueles que mataram Yu Menlong", foram totalmente apagados da internet. Mas por que o governo chinês estaria tentando censurar todo e qualquer post sobre o assunto se a morte do ator teria sido acidental? Será que alguém muito poderoso
famoso e influente tinha a ver com essa morte? Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui no YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um café gelado. Mas antes de continuar o vídeo de hoje, na semana passada eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Eu tava esperando receber mais perguntas sobre a minha vida pessoal, mas pra minha surpresa eu recebi muitas perguntas sobre o cafezinho. Muita gente curiosa pra saber quanto tempo eu demoro pra escrever meus roteiros e até gente me perguntando o que me levou a criar um branding totalmente separado do cafezinho pra distanciá-lo das minhas outras redes sociais. E a resposta curta e simples é que eu sabia que o conteúdo aqui do cafezinho ia atrair um público bem diferente dos meus conteúdos de vlog, moda e beleza das minhas outras redes. Então eu precisava criar um outro perfil com uma identidade e um plano de comunicação totalmente diferente. Pra tomar essas decisões estratégicas, eu usei os nunca assisti nenhum drama chinês, eu tava meio alheia a essa história. E agora vai um aviso importante, tá? Esse é um caso que foi muito debatido na internet, mas que tem pouquíssimas fontes oficiais. Lá na China, ele foi fortemente censurado, então nenhum grande veículo estatal entrou nos detalhes. E existem várias acusações de que algumas pessoas teriam sido pagas pra ficar em silêncio. Então, assim, sim, esse caso foi bem difícil de pesquisar. Então, eu queria deixar muito claro desde já que o único fato confirmado é que Yu Menlong faleceu e que ele caiu do prédio. Apenas esses dois fatos. O resto vai ser totalmente especulação que eu encontrei na internet. Para montar o roteiro desse caso, eu dei uma olhada em algumas reportagens, as pouquíssimas reportagens jornalísticas que falavam sobre ele, ok? Normalmente, assim, reportagens internacionais. E dois canais aqui do YouTube que falaram sobre esse caso com bastante detalhes, assim, com muita pesquisa, que é o Rotten Mango e o Lay's Real Talk. Não, pior que, tipo, eu não paro pra assistir. Tipo, estou tomando café, vou assistir um vídeo de crimes reais, né? Mas aparece bastante no TikTok. Aí eu assisto aqueles que passam no TikTok, assim, normalmente. E até os que são casos sobrenaturais, eu gosto também, sabe? Esses vídeos, assim, de narrativas, eu não sinto medo, não. Essas informações de apenas uma fonte, é possível que elas fossem meio tendenciosas, então eu tentei checar ao máximo vários pontos de vista sobre essas teorias que eu vou apresentar pra vocês. Se vocês quiserem conferir, todas as fontes estarão na descrição. E vamos lá. Primeiramente, quem era a vítima? O Yu Menlong nasceu na região de Xinjiang e foi criado praticamente só pela mãe. Desde cedo, ele mostrou bastante interesse pelas artes e acabou entrando pro mundo da atuação ainda jovem. Com o tempo, ele foi ganhando espaço no mundo artístico, começou a fazer algumas séries, alguns dramas de TV, aparecer em programas. Ele não era a maior celebridade da China, mas ele tinha um público muito fiel. Quem convivia com ele costumava descrever o Yu Menlong como uma pessoa muito educada, tranquila e também tímida. Ele não tinha fama de se envolver em escândalos, festas exageradas ou polêmicas públicas. Pelo contrário, ele era visto como alguém muito profissional. E justamente por isso que os seus fãs não conseguiram acreditar quando saiu aquele primeiro post do paparazzi anunciando a sua morte. Primeiro porque o ator já tinha um evento marcado para o dia seguinte. Ele faria uma aparição em um programa de TV muito importante. Então não fazia sentido ele vir à noite anterior bebendo, sendo que ele tinha compromisso. Novamente, o Yu Menlong não era esse tipo de celebridade inconsequente que bebia, usava substâncias e no dia seguinte ia lá pro trabalho. O Yu Menlong era aquele cara super responsável, ele chegava no set de gravações com antecedência, ele nunca desmarcava um compromisso, então quem já trabalhou com ele e os seus fãs estranharam muito que ele tenha escolhido participar de uma festa bem no dia anterior de uma aparição importante na TV. E a segunda coisa que levantou suspeitas foi o fato de que nenhuma fonte oficial tinha anunciado a sua morte ainda. Sua empresa, por exemplo, seus familiares ou as suas redes sociais oficiais. Por isso que nas primeiras horas, muitas pessoas pensaram que essa notícia não se passava de fake news, assim, uma invenção de mau gosto na internet. Mais tarde, aquele paparazzi que lançou a primeira postagem sobre a notícia, editou o texto e retirou a parte que ele menciona os dois relógios Rolex que supostamente estavam no bolso do ator. E no final da tarde,
a empresa do Yu Long lançou a sua própria nota oficial confirmando a sua morte. Agora era oficial, aquele querido ator de 37 anos tinha realmente falecido. Centenas, milhares de posts começaram a circular nas redes sociais chinesas. Fãs e admiradores casuais do seu trabalho expressaram condolências à família e também começaram a questionar o que tinha acontecido. Como ele caiu do quinto andar? Aquele comunicado oficial da sua empresa descartava a hipótese de crime. Então, o que aconteceu? Será que ele queria tirar a própria vida? E o que eram aqueles 2 relógios Rolex que foram mencionados no começo? Com Eles a fazem mesma bastante rapidez isso, né? que as postagens eram feitas, Os elas asiáticos, também eram assim, em geral, apagadas. principalmente Não os só as coreanos, matérias jornalísticas de que tirar a cobriam o própria caso, vida. mas até os comentários dos usuários nas Essa redes pressão sociais. social, Qualquer texto que mencionasse o nome Yu Long ou qualquer variável, tipo apelidos do Yu Long, eram deletadas em questão de minutos. Foi aí que o pessoal começou a se questionar. Peraí, se a morte dele realmente foi acidental, se não tinha nenhum crime envolvido, por que censurar as buscas? Para entender por que isso chamou tanta atenção, primeiro eu tenho que falar como funciona mais ou menos o sistema de censura na internet lá da China. Lá a internet não é tão livre quanto aqui. O governo controla o que pode ou não pode circular, então existe um sistema enorme que monitora palavras, nomes e assuntos. Quando algo é considerado sensível, esse assunto simplesmente some. Além disso, plataformas como o Weibo e o WeChat, que são usados por praticamente toda a população, são obrigados a apagar automaticamente, tipo, por conta própria, assuntos que não são, assim, bem vistos pelo governo. Se eles não obedecem, eles sofrem punições. E no caso do Yu Long, o que chamou a atenção foi a velocidade que os posts foram desaparecendo. Em poucos dias, milhões de postagens simplesmente sumiram. Foi aí que Vocês começaram a conseguiriam, surgir gente, viver em teorias na uma internet. sociedade Segundo assim, esses monitora relatos, só essas alguém coisas no que vocês nível postam? muito alto do governo Acho que eu poderia conseguiria. censurar um assunto nesse nível. Alguém com poder direto sobre a mídia, política e plataformas. Só que aí, tipo, tu vai achar que eles estão censurando só coisas pesadas, coisas, crimes, mas eles podem estar censurando coisas que eles acham errado, assim, né? Tá meio foda. Mas eu acho que eu conseguiria. Vamos pra China? Vamos. Mas quem e por que essa pessoa queria jogar a morte do Yu Long por baixo dos panos? Os chineses começaram a questionar a versão da história contada pela polícia. Segundo as autoridades, o que aconteceu foi o seguinte: o Yu Long bebeu demais durante a festa, ficou desorientado e nesse estado ele acabou caindo da janela por acidente. Só que pouco tempo Ué, mas ele depois tirou a tela começaram pra a cair? aparecer algumas fotos na internet da suposta janela que ele teria caído naquela noite. Algumas dúvidas começaram a aparecer. As fotos, tipo, eram postadas nas redes sociais e deletadas, aí outra pessoa que tinha salvo postava de novo, e hoje em dia a gente só tem acesso a elas porque elas foram postadas em redes sociais estrangeiras. Como dá pra ver, a janela tinha um formato muito específico. Nossa, é muito A parte de pequeno. baixo dela era fixa, então ela não abria, né? Ela funcionava que nem um guarda-corpo. Apenas a parte de cima podia ser aberta, então ela começava Bem a se abrir pequena. na altura da cintura. Além disso, a janela do quarto não se abria para fora, mas sim para dentro. Então, para alguém cair, ou a janela já tinha que estar aberta, ou essa pessoa teria que deliberadamente abrir a janela para dentro e assim se projetar para fora. Então, assim, um acidente parece improvável. Outro detalhe importante é que tinha uma tela de metal resistente cobrindo a abertura da janela. Era uma tela de segurança que foi feita justamente para impedir quedas. Então, não bastava perder o desequilíbrio, a pessoa ainda teria que passar por essa segunda camada de proteção. Então, assim, para muitos chineses não fazia sentido essa história de ter sido uma queda acidental. Assim, são muitas coincidências. A janela tinha que estar aberta, o Yu Long teria que ter se projetado com força para rasgar a tela, sabe? Mas provavelmente uma das evidências mais esquisitas foi essa foto que foi publicada nas redes sociais chinesas e depois apagada e re-uploadada em redes estrangeiras. Segundo relatos, essa foi a janela que o Yu Long teria caído. E como vocês podem ver, tem umas marcas de arranhões na parte inferior do vidro. Alguns internautas decidiram desenhar por cima das fotos para marcar a posição dos arranhões e mostrar que essas marcas coincidiam quase que exatamente com a altura do corpo de uma pessoa. Aquilo dava a impressão de que talvez o Yu Long tenha ficado pendurado na janela, se debatendo, tentando subir de volta por algum tempo. E é por isso que ficaram aquelas marcas no vidro. Se ele estava tão bêbado quanto os policiais diziam que ele estava, será que ele teria toda essa coordenação motora
fora e teria condições de se segurar ali na janela? Novos rumores começaram a circular, dessa vez acompanhados de vídeos que diziam ter sido gravados momentos antes da queda. Um vídeo chamou muita atenção dos internautas. Parece ter sido gravado um pouco de longe e aí dá pra ver uma janela iluminada, né? E uma figura que tá sentada bem perto da janela. No vídeo, você também consegue escutar a voz de um homem desesperado gritando em chinês. E quando traduzida essa frase, parece que o homem está dizendo: eu tenho sido ameaçado desde os meus 25 anos. Não dá pra confirmar com 100% de certeza que aquele era realmente o Yumen Long nas gravações, nem que aquela era realmente a sua voz, apesar de que muitas pessoas acreditam que é sim a voz do ator. Hoje em dia a gente também tem que suspeitar que talvez algumas dessas evidências, vídeos e tal, possam ter sido fabricados por inteligência artificial, né? Porque hoje em dia a gente nunca sabe. Mas eu queria mostrar pra vocês porque ele começou a circular muito na internet. Uma suposta mensagem trocada entre o Yumen Long e a sua mãe também foi exposta na internet, supostamente, tá? Ela teria sido enviada poucos dias antes da sua morte e dizia o seguinte: toda vez que eu vejo o dinheiro que eles me transferem, eu tenho vontade de vomitar. Esse dinheiro não foi conquistado por mim, é dinheiro sujo. Eu preciso me despedir agora, mãe. Eles podem vir me matar a qualquer momento. Eu não estou brincando nem delirando. Se essa mensagem for realmente verdade, coisa que não podemos verificar, porque quase nenhum detalhe desse caso pode ser realmente verificado por causa da questão da censura, né? Mas se for verdade, é uma mensagem muito incriminadora. Quem que estava mandando dinheiro para ele e por que essas pessoas queriam matá-lo? Enfim, os rumores eram de que o Yumen Long tinha sido ameaçado e abusado por grandes figuras da indústria do entretenimento desde que ele estreou como ator. Figuras importantes com conexões fortes com a política e que estavam presentes durante a festa. Figuras que deviam ter algum tipo de envolvimento, de relação com a agência que cuidava da carreira do Yumen Long. A agência dele faz parte de um grande grupo estatal de mídia ligado ao governo chinês, ou seja, é uma empresa com conexões diretas com a televisão, entretenimento e com a política. Pelo que eu entendi, essa é a única agência de talentos que é estatal, todas as outras são privadas. E segundo as teorias que circulam na internet, dentro da agência existe uma hierarquia dos talentos que são agenciados por eles. Existem alguns atores e atrizes que assinam contrato e eles ganham vários projetos grandes, eles são beneficiados pela agência, principalmente aqueles nepo babies que já vêm de famílias ricas e influentes. Enquanto isso, outros artistas acabavam ficando de escanteio sem grandes oportunidades. O problema é que eles já assinaram contratos super longos, então eles eram totalmente dependentes da empresa. Então, se você não era um nepo baby, um herdeiro que tem condições financeiras de pagar uma rescisão contratual milionária, você supostamente acabava ficando refém dos agentes da empresa estatal. E aí que vem outro rumor, que a agência pressionava os seus talentos não apenas a aceitar trabalhos que eles não concordavam ou não queriam fazer, mas também eram pressionados a conceder favores sexuais para pessoas importantes, influentes, a participar de eventos privados. Tudo em nome da sua carreira, supostamente. Segundo relatos, em 2020, o Yumen Long teria se recusado a conceder esses favores inapropriados a uma produtora ou investidora da agência, uma mulher muito poderosa. E por isso ele teria sido banido da indústria por 3 anos. Antes disso, ele estava participando de projetos gigantescos com outros atores renomados, e aí do nada, por 3 anos, o nome dele não aparecia em nenhuma série, em nenhum programa de TV. É como se a agência dele tivesse colocado ele na geladeira de propósito, como se fosse uma punição da sua agência por ele não ter aceitado sair com aquela investidora importante. Novamente, supostamente. Supostamente é a palavra que eu mais vou falar nesse vídeo, mas porque realmente é tudo especulação. Ele voltou a atuar em 2024 em projetos menores e, segundo alguns fãs, o Yumen Long parecia muito mais magro, cansado e em muitas fotos parecia que ele estava com hematomas no rosto e no corpo.
A teoria é que ele estava sendo agredido pelo seu próprio manager, que toda vez que ele não aceitava ou não seguia as ordens da sua agência, que ele era ameaçado e agredido. Talvez tenha sido coagido a participar daquela festa no dia anterior à sua morte e obrigado a fazer mais favores sexuais para pessoas importantes. Gente. Mas algo deu errado e ele acabou sendo morto. Talvez alguém tenha tentado subornar ele com relógios Rolex, e é por isso que aquele primeiro paparazzi mencionou esses relógios. Mas essa não foi a única teoria que surgiu e nem a mais popular. O que nos leva a uma das alegações mais sérias e supostamente a causa da sua morte. Após o seu falecimento, um grupo depois eu quero voltar ali no vídeo real, que tava tudo escuro, assim, só tinha janela, porque parecia que tava ao contrário a janela, tipo, a parte pequena tava em cima e a parte maior tá embaixo no vídeo. Só que no apartamento é pra ser diferente. Eu não sei se eu vi errado ou se, sei lá, o vídeo é fake. Hackers afirmou ter encontrado supostos contratos que apontam que a elite política chinesa está usando essa agência do Yumenlong e várias outras para lavar dinheiro, cerca de 20 bilhões de yuan, que em reais ficam uns 15 bilhões. E como eles estavam fazendo isso? Então, criando empresas fantasma com o nome dos atores e atrizes agenciados e lavando dinheiro através dessas empresas. Assim, usando os agenciados como laranjas. E uma dessas vítimas seria o Yumenlong. Alguns netizens falaram que encontraram empresas registradas no nome dele no ramo de armas e explosivos militares. Algo considerado bem incomum para um ator. Então, de acordo com essa teoria, o Yumenlong teria descoberto que abriram várias empresas com seu nome, que o nome dele estava sujo e tal. E ele colocou todas essas evidências, arquivos, documentos que comprovavam essa falcatrua da sua agência em um pendrive. E aí ele usou esse pendrive talvez para chantagear a sua agência, pedindo para tirar o nome dele da reta, talvez pedir uma rescisão de contrato em troca desse pendrive com todas as informações. Para proteger esse pendrive, o Yumenlong teria o engolido. Então, um grupo de pessoas importantes que seriam implicadas de alguma forma com o vazamento dessas informações o arrastaram para aquele apartamento no condomínio de luxo para recuperar o dispositivo. Assim, são detalhes muito específicos e não existe nenhuma fonte oficial que confirme essas alegações. Mas essa história do pendrive surgiu porque apareceram alguns áudios nas redes sociais chinesas que pareciam ser a voz do Yumenlong e de outras pessoas, né, gritando: corta o estômago dele, ou faz ele cuspir. E existe uma foto do Yumenlong já morto na calçada e algumas pessoas dizem que tem algumas bandagens na barriga dele, como se alguém tivesse tentado, tipo, cortar a barriga dele e depois o enfaixou novamente, mas assim, não tem realmente como comprovar que essas afirmações são verdadeiras. Ainda mais que ele não foi o primeiro talento agenciado por essa empresa estatal a falecer. Na verdade, existem mais outros 8 casos de atores e atrizes que faleceram de formas suspeitas. Um dos casos mais intrigantes e que eu vou usar de exemplo é da atriz Ren Jiao, que em 2017 também faleceu de uma forma bem parecida com a forma que o Yumenlong faleceu, caindo do 13º andar de um hotel em Suzhou. A morte dela foi declarada oficialmente como um suicídio, só que o que as pessoas acharam muito estranho na internet é que a Ren teria se jogado do 13º andar completamente nua. O corpo dela estava completamente nu em um arbusto ali no pilotis do hotel. E assim, isso não é um comportamento muito comum, principalmente para uma mulher famosa, uma atriz, porque ela escolheria ficar completamente pelada num estado vulnerável para ter o seu corpo exposto depois da sua morte. Assim, vocês não acham pouco provável? Mesmo com a falta quase que total de provas ou informações sobre o caso, a maioria esmagadora das pessoas acredita que a morte do Yumenlong não foi acidental.
As pessoas que estavam naquela festa têm alguma coisa a ver com a morte dele. Muitos internautas afirmam ter encontrado pelo menos 17 pessoas que compareceram àquela festa Porra, reunião então era na um noite que o apartamentão, Yumenlong hein? faleceu. 17 Vários pessoas no nomes foram apartamento. jogados na internet, atores, atrizes famosos, cantores, produtores e até políticos, só que nenhum deles foi confirmado oficialmente pela polícia. Assim, nenhum dos convidados foi investigado pela polícia porque eles já tinham determinado que nenhum crime aconteceu, então não haviam suspeitos, né? Uma dessas pessoas é um cantor famoso lá na China. Ele ficou tão queimado depois da morte do Yumenlong que ele teve um show cancelado por falta de demanda. De acordo com a internet, ele só vendeu 15 ingressos porque o público boicotou o evento. Outra atriz chinesa também foi implicada no caso por vários motivos. Primeiro, porque ela morava no mesmo prédio que o Yumenlong faleceu. Não no mesmo condomínio, assim, no mesmo prédio. Quer dizer, segundo a própria atriz, ela já morou lá, mas não morava mais. Só que os netizens acham que ela tá mentindo, que ela ainda é moradora desse condomínio e que foi exatamente na casa dela que essa festa aconteceu, ou pelo menos ela foi uma das organizadoras. Outra dúvida que surgiu é porque essa atriz não era uma mega estrela, ela participava de projetos muito pequenos de atuação que não deviam pagar tão bem. Então, como ela conseguia pagar o aluguel num condomínio de luxo que era conhecido por ser extremamente caro? As contas não batiam. Os boatos eram de que ela trabalhava quase como uma cafetina, que ela tinha contato com outros atores e atrizes e também com grandes executivos da indústria do entretenimento. Então ela recebia para criar pontes entre esses dois, se é que vocês me entendem. Então, supostamente, ela estava tentando criar algum tipo de relacionamento, tipo, introduzir o Yumenlong a um grande executivo da indústria que tinha interesse nele. E uma das provas, segundo o pessoal na internet, é que ela tinha postado um carrossel de fotos em que ela está num restaurante e dá pra ver na mesa que tem um celular. Esse celular posicionado na mesa tem uma capinha laranja de silicone igualzinha a que o Yumenlong utilizava. E como era uma live photo, sabe aquelas fotos que o celular tira que vira tipo um pequeno vídeo? Tem um áudio. Essas fotos têm áudio. Então, quando ela postou, dá pra ouvir uma voz falando no fundo, dizendo por que ele ainda está resistindo. Ou ele ainda está resistindo, algo assim. E um som de alguém levando um tapa. Então, muitos netizens acusaram essa atriz de estar compactuando com as agressões que supostamente o Yumenlong teria sofrido. Só que mais tarde ela se pronunciou dizendo que essas vozes que podem ser ouvidas no fundo é de uma amiga dela que estava acompanhando ela no jantar e ela estava desabafando sobre o seu marido. Então, ela não tinha nada a ver com a morte do Yumenlong. Entre os possíveis convidados também estariam supostamente 2 filhos ilegítimos de uma figura de alto escalão político na China, responsável justamente pela área de propaganda e censura do governo. Um deles, coincidentemente, era um dos maiores fãs do Yumenlong. Ele era dono de um dos seus fã-clubes. E como era um homem muito rico, ele financiava muitos projetos de divulgação pro Yumenlong e era um homem gay. Então, assim, muita gente acha que ele tinha interesse no Yumenlong e talvez ele estivesse tentando pressionar o Yumenlong a fazer alguns favores sexuais para ele. Na lista também tinha um diretor muito famoso que tinha fama de assediar jovens atores. Meu Deus, mais recentemente, nesse último mês, o nível de censura dos sites chineses sobre esse caso diminuiu um pouco, tá? O nome do Yumenlong começou a ressurgir em algumas postagens sem elas serem deletadas minutos depois. Não se sabe se é porque agora, seja lá quem estava censurando esse conteúdo, acha que o assunto morreu um pouco ou por causa da pressão pública. É possível que a gente nunca saiba toda a verdade, o que realmente aconteceu com o ator. Se foi tudo realmente um grande acidente infeliz ou se ele foi morto por gente importante. Ou talvez a verdade se encontre na metade. A mãe do Yumenlong nunca mais apareceu na mídia depois da sua morte, nem os cachorrinhos que o ator tanto amava.
Não se sabe porque nenhum dos convidados da festa foi investigado pela polícia e porque os policiais não olharam nem as câmeras de segurança que estavam espalhadas por todo o condomínio antes de declarar que a morte do ator não tinha sido assassinado. Na verdade, Mas por todo mundo mais sabe, que né? tentem apagar a existência do Yu Long da internet, o seu nome e a sua lembrança nunca vai sair da memória daqueles que o admiravam, das vidas que ele tocou nos seus trabalhos. Se eu fosse falar todos os detalhezinhos desse caso, eu tenho certeza que eu passaria horas aqui. Assim, eu peço desculpas para os fãs do Yu Long que provavelmente acompanham o trabalho dele e os desdobramentos desse caso muito mais do que eu. Talvez eu tenha deixado algum detalhe passar, ou com o tempo, dependendo de quando vocês forem assistir esse vídeo, talvez tenham novas atualizações. Mas eu fiz o. Cara, tipo assim, o foda é que pode muito bem ter sido ele louco de droga e pulado da janela, mas pode muito bem também ter sido alguém que mandou matar ele. Tipo, muito fácil, assim. As duas coisas podem ter sido podem ter acontecido. Porque é comum esse negócio de atores profissionais, assim, se envolver com muitas drogas pesadas, né? E é comum também ter um esquema de máfia muito grande por trás dessas coisas. Então, literalmente não tem como saber. Mas eu acho que a polícia não querer investigar, tipo, se é verdade mesmo que eles se recusaram a investigar as câmeras de segurança ou as pessoas, então provavelmente penda pra segunda hipótese, né? Que é isso aí, queima de arquivo. Ai, cara.